todos e sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. Já sabem, se ainda não o fizeram, não deixem de subscrever o nosso canal, deixarem também o vosso like neste vídeo e de nos seguirem nas páginas de Instagram e de Facebook em Passa a Bola Rádio Transforma. Hoje estou acompanhada do Fernando e do Cláudio para comentar a atualidade desportiva. E Fernando, aposto que queres começar, tal e qual como eu, este Passa a Bola, a dar os parabéns a Miguel Oliveira, não é assim? Sim, olá, boa tarde, Ana, para ti e também para o Cláudio e para os nossos ouvintes que nos vão acompanhar, esperamos nós, em mais um Passa a Bola e que a gente ponha a bola redondinha, sem casos de arbitragem e indivíduos que não precisam de ir ao oftalmologista, não é? Como os VARs e não só. À Vamos falar mais à frente. Dissemos a semana passada. Exatamente. Isto tem sido umas atrás das outras, mas nós já lá vamos. Portanto, antes de mais, vou pedir aquilo que tu disseste. Vamos começar com os nossos parabéns ao Miguel de Oliveira, que venceu espetacularmente este grande prémio da Indonésia de MotoGP. Começou em 7º lugar, ou saiu da fila, em 7º lugar. Logo após o arranque, colocou-se logo em 2º lugar e fez uma prova extraordinária. Atendendo à chuva, que era muita e que estava a cair, a prova foi encurtada em 7 voltas. Não quer dizer que se realizasse até ao fim ele pudesse perder ou não, uma vez que ele estava embalado. E o Miguel de Oliveira, para mim, é um dos melhores indivíduos em cima de uma moto, de velocidade, que se dá melhor no piso molhado, que é o mais difícil, não é? Piso seco, quase toda a gente conduz bem. Em piso molhado não é bem a mesma coisa. Ainda aqui um bocadinho o Miguel mais de Oliveira, dadas as condições bem que aconteceu. É um grande especialista em pisos molhados. Não é por acaso que os grandes prémios, quando chove, ele faz bons resultados. Sim. Esperamos este ano que ele faça uma grande época. Não digo ser campeão, mas pode andar lá perto. Não é, Fernando? Sim, pode andar lá perto e era mais um troféu cá para o nosso Burgo, para Portugal, que era importante também, não é? Até para ele subir o prestígio dele, claro. E provavelmente virem outras marcas pagar melhor e dar-lhe o devido valor, não é? Já tem, mas pode subir mais, acredito eu. Pronto. E por falar em levar o bom nome de Portugal longe, vamos passar diretamente às competições europeias, não é, Fernando? Sim, o bom nome foi levado pelo Benfica na Champions League na segunda mão com o Ajax. Foi um jogo, fiz aqui um resumo, muito sofrido da parte do Benfica, atendendo à pressão dos jogadores do Ajax, foi normal, já se sabia disso. Realce para um Benfica muito compacto a defender durante a partida quase toda. O Ajax abusou muito dos cruzamentos e os seus jogadores estavam mais do que convencidos, até porque tinham dado 2 abadas ao Sporting, convenceram-se que era mais uma equipa portuguesa, até porque nem está bem classificada este ano, que é o caso do Benfica, que iam ganhar com a mesma facilidade. E essa mesma facilidade levou-os à derrota, não é? Porque a bola é redonda e o grande enigma do futebol é ser jogado com uma bola que é redonda e que pode cair para o lado até mais errado do que aquilo que nos está a proporcionar o jogo. Ou seja, uma equipa pode atacar muito, a bola bate no poste, na trave, no guarda-redes, no cu de um jogador ou qualquer coisa do género, e a bola nunca entra. E o adversário vai lá, sem querer à frente, faz um golo e arruma-os e elimina-os. Não foi bem o caso do Benfica. O Benfica defendeu compacto, basicamente só defendeu e jogou em contra-ataque. E num desses contra-ataques, aos 77 minutos, um contra-ataque não, foi um canto, uma bola parada, o Darwin aproveitou aquilo que o Ajax peca, porque o Ajax em bolas paradas tem grandes dificuldades, os seus centrais e a defesa. Ou estão desatentos ou não estão muito qualificados. E o Benfica marcou o golo e depois há que defender até ao fim. A partir daí o Ajax enervou-se, começou a fazer mais cruzamentos do que aqueles que estava a fazer, o Benfica defendeu e bem, e o jogo acabou por aí, e o Benfica, além do prestígio, algum prestígio recuperado, que aqui é que o Benfica e os clubes portugueses devem apostar nisto, pelo menos ir até esta parte aos quartos de final, já não é mau, daqui para a frente é muito difícil. O Benfica também veio recheado com a carteira com 12 milhões, que foi os 10 milhões e qualquer coisa da passagem, mais os 2,9 da vitória sobre o Ajax, que é muito importante para o Benfica e para o futuro do Benfica, para o ano, não é? Portanto, foi com mérito, algum mérito que o Benfica passou. Agora tivemos o sorteio
e foi uma das piores equipas que o Benfica podia levar, na minha opinião. Não correu bem o sorteio, pois não? Não. Havia aqui equipas mais acessíveis. Aliás, eu até acho que o pior equipa aqui que está aqui é o Liverpool, que é o que vai jogar com o Benfica. É a equipa que menos perdoa e que mesmo a jogar mal marca muitos golos também. Tínhamos aqui um Villarreal que tinha o Benfica grandes possibilidades. Tínhamos um Real Madrid que não está a jogar grande coisa, aliás até levou 4 do Barcelona agora, não é? E no entanto está à frente do campeonato. Um Chelsea também que o Benfica acredito que se ia bater bem com o Chelsea também, mais defensivamente como fez agora com o Ajax. Um Bayern de Munique é uma equipa também superior, igual, mais ou menos como o Liverpool, era a equipa mais difícil. E o Manchester City, no fundo havia... e o Atlético de Madrid que era uma equipa que o Benfica podia se bater bem com eles, embora eles tenham melhores jogadores, mas o Benfica pode se bater bem com o Atlético de Madrid. O Porto já se bateu e o Benfica ia se bater também, porque tem mais ou menos um jogo como eles. Um jogo mais de retranca e tal, ok? E, portanto, eu ia se entender bem. O Manchester City, o Bayern e o Liverpool eram equipas do qual o Benfica não tinha interesse nenhum em calhar com nenhum destes. Calhou mal, o sorteio é o que é, as bolas quentes ou frias já se põem em causa que há ali batota e das grandes, porque eu digo isto porque eu li um artigo em que eles fizeram uma simulação e é engraçado porque depois no sorteio, que é tirar as bolas com as mãos, conforme tu viste e toda a gente, saiu o mesmo, não é? Isto é um bocado esquisito, não é? Isto é um bocado esquisito. Foi religiosamente. No entanto, agora é aquilo que existe, não é, Fernando? Está claro, feito o sorteio e claro, mas não devemos deixar. Melhor. Os espanhóis dizem que não acreditam lá as bruxas, não é? Mas que lá há, não é? Exatamente, Fernando. Agora veremos Portanto, até onde chega o Benfica nesta competição. Exatamente, espero que chegue longe, vamos ver, a bola é redonda, e tudo é possível. Para já está 0-0, não é? Exatamente, começa sempre 0-0. Já não é mal, Fernando? Sim, vamos ver. E vamos o Benfica... passar ao que acontece cá, no campeonato. Sim. Não, a Europa League, não falamos. Sim, não concluíste as competições europeias. Tivemos o Porto, que tinha perdido aqui no Estádio do Dragão com o Leão, e perdeu mal. O Leão aqui jogou taco a taco com o Porto, o resultado podia ter sido um empate, o Porto até podia ter ganho também, não calhou, eles conseguiram marcar aqui e ganhar aqui o jogo, e esperava-se um Porto mais forte, ou um Porto a apostar na passagem da eliminatória. O Porto perdeu lá, empatou 2-2, e portanto foi eliminado pelo Leão, que quanto a mim era uma equipa perfeitamente acessível ao Futebol do Porto. O Porto tem melhor equipa, tem melhores, não digo jogadores em quantidade, o Leão também tem alguns, mas é melhor equipa. Portanto, podia-se bater perfeitamente, estava perfeitamente ao alcance do Porto. O problema, quanto a mim, foi que o Sérgio Conceição introduziu 6 alterações, a pensar mais no jogo do que ia fazer com o Boa Vista neste domingo, por causa do campeonato, que ele acha que o campeonato é prioritário para o Futebol do Porto. O Porto, com a venda daqueles 3 melhores jogadores, na minha opinião, o Luís Dias, o Corona e o Sérgio Oliveira, no mês de janeiro, ficou mais fraco e não tem plantel para jogar a nível europeu sem 6 jogadores, a menos. Aqui tem, se jogasse no Bessa ou no outro lado qualquer, com menos 6 jogadores, não tem problemas nenhuns, porque o campeonato é mais fraco. Mas tu já tinhas dito, Fernando, que estes jogadores iriam fazer falta à equipa. Como é evidente. Eram mais 3 jogadores, portanto o Sérgio Conceição já destes provavelmente já jogava com eles, não é? E descansava outros que quis descansar, e o jogo teria sido outro. É muito importante os bons jogadores. A falta que faz, exatamente. Claro. Portanto, o Sérgio Conceição pôs-se a jeito e as coisas aconteceram, e o Porto foi eliminado mal, na minha opinião, da Liga Europa. O Braga tinha ganho cá ao Xerife, também para a mesma competição, por 2-0. Pensou-se, eu pensei também que o Braga tinha a vida mais facilitada, não foi bem assim, porque perdeu lá por 2-0, foram a prolongamento e depois a penaltis, e o guarda-redes do Braga esteve em grande forma nos penaltis, porque defendeu 3 penaltis da equipa adversária, e foi o grande trunfo do Sporting de Braga nos penaltis. Senão, o Braga com jeitinho também tinha ido pela porta fora. Mal para o futebol português, porque estamos a competir aqui com equipas francesas que estão no ranking muito perto de Portugal. E convinha nós termos eliminado aqui, quer o Benfica, quer o Porto, quer o Sporting, terem contribuído para eliminar as equipas francesas. E o Porto perdeu aqui
essa oportunidade de elevarmos mais no ranking e distanciarmos mais dos franceses. Portanto, o Sporting de Braga passa à fase seguinte, calha-lhe uma equipa que para mim está perfeitamente ao alcance do Braga, é 50-50, ou 50 para cada lado, o Rangers, vamos ver, e tudo é possível. Até o Sporting de Braga ir até à final. Vamos ver. Exatamente, temos aqui ainda o Braga que sim. a discutir esse título, esperemos que sim. E agora sim, Fernando, concluídas as competições europeias, vamos então falar do que se tem passado por cá. Sim, por cá tivemos a jornada número 27 com os seguintes resultados. O Vizela empatou em casa 1-1 com o Famalicão, era de esperar mais ou menos, o Vizela convém arrecadar pontos nesta fase do campeonato decisiva, não é? Porque estamos a 8 pontos, 8 jogos do fim. O Famalicão também tem feito um bom fim de campeonato. O Tondela empatou em casa com o Arouca também 2-2. É um bocado surpreendente este empate do Arouca, e não é, porque o Arouca até tem feito alguns jogos, alguns pontos fora. Para o Tondela foi um bocado mau, porque os 3 pontos eram fundamentais para fugir também na classificação. O Santa Clara empatou com o Belenenses, sabe, aqui é um resultado para mim surpreendente. O Santa Clara jogou pouco, o Belenenses também pouco jogou, foi um jogo muito fraquinho, parecia um jogo de solteiros e casados, foi bem dividido os pontos aqui e o Belenenses somou mais um, embora eu continue a dizer que o Belenenses é o candidato número 1 à descida de divisão, e ainda bem, porque é uma fraude, continuo com a minha. O Vitória de Guimarães Sporting foi um grande jogo, o Sporting acabou por ganhar por 3-1, teve algumas dificuldades, já vamos falar mais à frente em pormenor. O Gil Vicente empatou 1-1 com o Marítimo em casa, foi um resultado surpreendente, para mim, porque o Gil Vicente está na luta para o 5º lugar, para o 4º lugar com o Braga, e agora distancia-se com este empate, uma vez que o Braga foi ganhar fora. O Marítimo fez um bom resultado, também arrecadou mais um ponto. O Passos Ferreira ganhou 2-1 ao Moreirense, era um resultado esperado. O Benfica 2-1 ao Estoril também era um resultado esperado, com maior ou menor dificuldade. Eu tinha dito que o Benfica ia ganhar este jogo também. O Portimonense perdeu com o Braga em casa. É um resultado que se esperava também, porque o Braga não quer perder o 4º lugar, tem que dar à perna, como se costuma dizer, e o Portimonense em casa tem feito maus resultados, tem feito melhores resultados fora do que na própria casa, que tem a maior parte dos jogos são derrotas. E depois tivemos o grande derby da cidade do Porto, que eu estive lá a apreciar ao vivo, e vou fazer um comentário também nesse jogo, entre o Boa Vista e o Porto, o qual o Porto ganhou por 1-0. Um resultado escasso, mas já lá vamos. Portanto, relativamente ao Guimarães Sporting, foi um jogo difícil para o Sporting em Guimarães. Nos primeiros 30 minutos, o Guimarães até esteve a vencer por 1-0. Após o empate do Sporting por o Sarabia e com a mudança tática do Rubem Amorim, e é nisto que se definem os grandes treinadores, da saída do Slimani para o modelo antigo do Sporting, outra vez, com os 3 da frente, o Sarabia, o Paulinho e o Pote, o Sporting chegou aos 3-1 com mérito e passou mais um jogo de resultado difícil. Grande mérito ao Rubem Amorim foi o obreiro desta vitória do Sporting no campo do Guimarães, que é um campo muito difícil, seja para que adversário for. O Guimarães tem uma boa equipa, está bem orientado e não dá nada de borla a ninguém. E mesmo até os seus adeptos, que são os indivíduos mais fervorosos cá do Burgo. Relativamente ao Benfica e Estoril, foi mais um jogo complicado para o Benfica, até pelo desgaste físico e psicológico do jogo com o Ajax, em que mais uma vez as individualidades e não o coletivo ganharam o jogo ao Benfica. O Benfica deve a um grande golo do Rafa, que correu mais de 80 metros, fintando vários adversários, e depois de ficar enquadrado ou frente a frente ao guarda-redes, finalizou como deve ser feito. Foi um grande golo, do qual pouco festejou. Já lá vamos também, porque é que ele não festejou, eu percebi perfeitamente. Enigmático, porque geralmente quando se marca um golo destes, não é, que é um golo monumental, um golo difícil e um golo que vai passar pela Europa, para as televisões todas, o indivíduo que marca o golo deve estar contente e ter aquela euforia. Ele ficou na mesma, não é? Ainda se admitia que o Estoril fosse a equipa do Rafa, mas o Rafa não veio do Estoril, não é? Porque nós temos visto vários jogadores que ao marcarem a sua antiga equipa não festejam. Não é o caso. Portanto, é enigmático porque é que o Rafa fez isto. Eu sei porquê. Bem, depois mais uma vez o abono de família do Benfica, o Gonçalo Ramos, marca o segundo golo e acaba praticamente com a partida. Tendo o Estoril reduzido aos 88 minutos, mas já sem tempo para mais nada. Mais uma vez,
lanço esta questão até ao próprio treinador, ao Nelson Veríssimo, o que é que anda o Everton Cebolinha a fazer tanto tempo dentro do campo? É que não consigo entender. Se é para o vender, ainda posso aceitar. Não é? Só que podemos ter resultados nefastos para o Benfica, com menos um indivíduo a jogar desde o início. O Benfica não joga com 11, o Benfica joga com 9 ou com 8. Claro que depois é mais difícil contra adversários com 11, não é? Porque aqui não há ajudas, ou não tem havido ajudas e empurrões pela arbitragem, infelizmente. Noutros lados, elas acontecem com relativa facilidade e depois são levados ao colo, com o Andorra ou de outras maneiras. Bem, relativamente ao Boa Vista Porto, foi um jogo que eu estive lá, conforme tinha dito, a ver o jogo ao vivo. Previa-se um jogo. E que querias estar nesse jogo. Exatamente, portanto, previa-se um jogo muito difícil e muito disputado fisicamente, e assim foi. O Porto, desta vez, com os melhores, tirando o Taremi, que eu até fiquei admirado, e toda a gente no estádio ficou admirada, porque estava na linha da equipa, e à última da hora foi retirado do jogo, não disseram nada a ninguém, depois é que soube pelas internets, por motivos do teste positivo ao Covid. Aqui há um imbróglio muito grande aqui com os Covids e com a situação do Futebol Clube do Porto, Unilabs, etc. Já falámos neste assunto e não vamos perder muito tempo com isto, porque isto levava-nos para outros parâmetros. É muito esquisito, ainda a seguir acaba o jogo e o Pep acusa positivo. Outra coisa estranha, né? É outra coisa estranha. Ao fim do jogo, o Pep acusa positivo. Mas então o Pep jogou positivo ou jogou negativo? É que é preciso definir estas coisas, não é? Para uns, nem sequer vão ao estádio. Outros vão ao estádio, saem do balneário, porque não podem jogar, e outros jogadores estão infectados e, ao fim, já não podem ir à seleção. Estamos a falar de factos. Não estamos a inventar nada. Estamos a falar de factos. Bem, e sobretudo agora que a seleção, e já vamos falar disso, vai jogar, começa aqui a levantar essa questão. Exatamente. O Porto entra melhor no jogo, bem no meio campo, porque o Porto tem um meio campo fortíssimo, não é com os melhores, que tem lá de momento, Otávio, o Uribe e o Vitinha, contra um Boa Vista com o Macutá, Seba Pérez e Javi Garcia. E eu faço referência aqui ao Javi Garcia, porque eu com esta idade jogo mais com o Javi Garcia. O Javi Garcia neste momento não tem condições para jogar num Boa Vista e num futebol de alta competição. Foi um bom jogador, jogou pelo Benfica, mas neste momento, atendendo à sua condição física, que ao fim de 10 minutos toda a gente pedia a substituição do Javi Garcia, qualquer ceguinho via que o Javi Garcia não tem condições, portanto era menos um que o Boa Vista jogou contra este meio campo do Porto fortíssimo, o Porto comandou o jogo da melhor maneira possível. Só o Boa Vista na segunda parte é que veio um bocadinho acima quase no fim do jogo. Bem, portanto, a diferença é enorme e aqui o Porto, conforme eu disse, ganha o jogo. Entretanto, o Fábio Vieira faz um grande golo, até contra a corrente do jogo naquela altura, faz um grande golo. Um penalti depois contra o Boa Vista, por uma estupidez do defesa central do Boa Vista, que não tem necessidade de fazer um penalti daqueles. O Porto falha o penalti para o Evanilson e o jogo reabre com o resultado de 1-0. Vamos para o intervalo e depois vem-se na segunda parte o Porto no mesmo ritmo, a trocar bem a bola, a cansar o Boa Vista, mas o Boa Vista, como uma equipa fisicamente poderosa e que joga muito para a frente e nunca dá nada por perdido, joga até ao fim do jogo, até ao apito final. O Boa Vista joga sempre até ao apito final, mesmo com aqueles jogadores ou com outros, ou qualquer coisa do género. É uma mística que o Boa Vista tem e que os seus treinadores ali no Bessa têm e pronto, estão enraizados daquela maneira e é bom. E o Benfica, os jogadores do Benfica deviam ter esta mística também e ver os jogos do Boa Vista, a aplicação dos jogadores do Boa Vista. Porque se os jogadores do Benfica, melhores tecnicamente, mais bem pagos, nem comparação tem com os do Boa Vista. Se tivessem esta aplicação em campo, que tem os jogadores do Boa Vista, o Benfica não estava nestas condições de estar longe do campeonato e afastado do título. O Benfica estava na luta do campeonato. Não quer dizer que ganhasse o campeonato, mas estava na luta, que é isso que se exigir a jogadores que são bem pagos e a jogadores que são bons tecnicamente e não só. E são procurados a nível internacional, a maior parte deles. E que iam ter o seu valor, se não, caso contrário, não estaria nos mercados internacionais. Depois o Porto acabou por ter a sorte do jogo, aos 88 minutos, o avançado centro do Boa Vista, que é melhor do que qualquer avançado centro que o Benfica lá tem, já estou farto de dizer isto, eu vou fazer depois uma lista, agora no interregno das seleções, que não vamos ter campeonato, vamos falar de outros assuntos, e ainda bem,
praticamente com a baliza aberta, dá uma cabeçada bem dada e manda a bola à barra. É uma coisa incrível. O Porto aqui empatava o jogo e perdia 2 pontos, e lá está, que vem enraizar naquilo que eu digo, que este campeonato vai ser ganhar ao sprint, e vai, porque vão haver jogos difíceis. Portanto, nada ainda é dado no barato. alguns pontos difíceis para discutir. Depois, aos 90 minutos, mais um, o Poroso tem uma excelente intervenção, com uma grande defesa também do Diogo Costa, que é uma defesa do outro mundo, pá. Porque aquilo era um golo praticamente feito. Quer dizer, o Boa Vista aqui em 2 lances podia ter feito perfeitamente 2 golos. Mas vá lá que dessemos um e estava o empate feito, e o Porto tinha perdido aqui 2 pontos, mesmo a descansar os jogadores, conforme dizia o seu treinador, para estar em forma ou em força no Bessa. O Porto é uma equipa cansada, com aqueles jogadores mais fortes que tenham a melhor equipa, ou os melhores. O Porto neste momento é uma equipa cansada psicologicamente e cansada fisicamente. Este interregno agora para a seleção é como sopa no mel, como se costuma dizer, porque vem dar um bocadinho de alívio aos jogadores do Porto, porque estou convencido que se o campeonato começasse já no fim de semana outra vez, continuasse no fim de semana, o Porto não em casa agora, que é o Santa Clara, não é uma grande equipe, mas a seguir, na saída, o Porto vai ter, tem 3 saídas difíceis, tem ao Benfica, tem ao Braga e tem ao Guimarães, são 3 saídas muito difíceis que o Porto vai ter que estar fisicamente a 100%, porque senão pode ter um percalço. Será difícil. A nota negativa, tenho que falar, mais uma vez disto, não gosto muito de falar destes temas da arbitragem, mas também falo quando ganho e quando perco. Aqui fala-se quando ganho e quando se perde. E a nota negativa vai para o Soares Dias, que é um indivíduo arrogante, não é o melhor árbitro português, na minha opinião, é um indivíduo arrogante, é um indivíduo que quer os focos do jogo concentrados nele, e é um indivíduo que temos que analisar se com este árbitro é necessário o VAR. E eu digo isto porquê? Porque foi chamado, parou o jogo para ser chamado ao VAR aos 57 minutos. Toda a gente sabe muito bem porquê. Porque era para a expulsão do jogador chamado Mbemba, que teve entradas como já tiveram os do Benfica e os do Sporting e de outros clubes, e são expulsos com a intervenção do VAR e não só, e o Sr. Soares Dias parou o jogo e naquele passo vaidoso até ir ver o monitor, foi ver o monitor e borrifou-se completamente na instrução dada pelo VAR. É por isso que o Benfica, o Sporting e os outros clubes têm que, obrigatoriamente, na próxima reunião de clubes, lançar que estas coisas têm que ser ouvidas, tem que haver áudio entre o VAR e o árbitro. E toda a gente tem que ter conhecimento do que é que o VAR diz ao árbitro e o que é que o árbitro diz ao VAR, que é para depois, no fim, termos a certeza que não foi o VAR, que muitas das vezes fica com a responsabilidade e não a tem, como é o caso, e assim não ficava, porque assim sabíamos que era o Soares Dias, que foi avisado que era a expulsão de Mbemba e não o expulsou. E, portanto, não se passa nada. Além de que o Vitinha também vinha cá para fora para a rua, porque lá tinha um amarelo e levava o segundo amarelo. Portanto, o Porto, mais uma vez, é beneficiado na arbitragem. O problema não é só o Porto, os outros também são. O problema é que nós estamos a falar de um árbitro, e vamos ser honestos, que foi enxovalhado na Maia, no centro de arbitragem onde decorrem os treinos dos árbitros. Foi ameaçado de morte. Este indivíduo não pode arbitrar, na minha opinião, que é uma opinião correta, jogos do Benfica, do Porto, nem do Sporting. E se o Braga estiver para o título também, não arbitra do Braga também. Porque um indivíduo que foi ameaçado não está em condições de arbitrar estes jogos. E o engraçado, Ana, é que se reparares, todos estes jogos, Taça de Portugal, Taça da Liga, os jogos mais importantes, é o Soares Dias. E até te vou dizer mais, sabes qual é o árbitro para o Benfica? Com antecedência já, para o Benfica Porto. Já se conhece, não é, Fernando? Pela adivinhas quem vai ser. Soares. Já estamos a falar com quase um mês de antecedência. Vamos ver se a gente vamos adivinhar ou não. Portanto, mas estamos a brincar ou quê? Mas agora não há mais nenhum árbitro dos 11 ou 13 ou 14 que possa arbitrar estes jogos. É um Sporting Porto, Soares Dias.
é um Porto Sporting, Soares Dias. Vem a Taça de Portugal, é um Porto Sporting, Soares Dias. Vem um Benfica-Porto, Soares Dias. Vem um Porto-Benfica, Soares Dias. Nós não andamos a brincar ou quê? Mas nós temos que falar nestes assuntos, cara. Fica também aqui essa tua nota passar. Portanto, sobre a arbitragem e sobre o que aconteceu efetivamente nesse grande derby aqui da cidade do Porto. É evidente, porque repara, eu também já falei disto aqui, nós já falámos aqui neste assunto. Então onde é que está o protocolo com os árbitros estrangeiros, que eu já vi ali 2 equipas no Bessa, não é? Formadas por franceses. Epá, este árbitro não está em condições, vão buscar agora para o fim do campeonato. Se fossem honestos, este Craveiro, este Fernando Gomes e estes indivíduos que estão no Fontelas, que estão no Conselho de Arbitragem, se fossem honestos, só tinham a decretar, neste momento, atendendo ao que aconteceu no Bessa, e não só, não é no Bessa, é já nos jogos anteriores, não é? Em jogos anteriores. Tinham que ir dizer assim, meus amigos, estes últimos jogos mais importantes que vai haver, um Guimarães-Porto, um Braga-Porto, um Benfica-Porto, etc., vão ser arbitrados por equipa de arbitragem francesa, que é um protocolo que a gente tem. Ponto final, parágrafo. Mas como não querem fazer isto, já não vamos falar que são honestos, são desonestos estes indivíduos. Porque eles estão a fazer com determinada intenção. Toda a gente sabe qual é o clube deles. Vamos tirar as carteiras cá para fora, pá, e vamos ser honestos. Senão isto não é futebol. Essa nota, Fernando, temos de avançar e vamos passar para a seleção, que, como disseste, e bem, o campeonato vai ser agora interrompido porque vão jogar as seleções. Ora bem, a seleção nacional, vamos ter um jogo importantíssimo na quinta-feira, às 9h45, no Estádio de Dragão, com a Turquia. Ora bem, a Turquia está perfeitamente ao alcance da seleção portuguesa, que eu continuo a dizer que é um verdadeiro Ferrari, não é? E, portanto, como mais à frente já vou falar sobre este assunto, relativamente ao recado da semana e à frase da semana, já vamos dizer mais alguma coisa. Vamos esperar que a seleção não nos deixe ficar mal e obrigatoriamente tem que ganhar a Turquia. Depois vamos aguardar o resultado entre a Itália e a Macedónia do Norte, e ver o que virá aí. Que será o adversário de Portugal, se Portugal ganhar a Turquia. Exatamente. Mas esta Turquia é sempre uma Turquia perigosa. Com a Itália é preciso ganhar a Turquia, não é? Exato, primeiro este jogo e depois vamos analisar o outro. Depois o próximo. No recado da semana vamos passar só ao Cláudio, que esta semana também se junta a nós e, portanto, olá Cláudio, obrigada por estar também connosco. Vamos ouvir aquele que é a análise que o Cláudio nos traz hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ana. Espero que também em casa estejam todos bem. Esta semana trago-vos um pouco um resumo da divisão da Associação do Porto, da divisão de elite, da divisão de honra e da divisão de elite e de honra, nomeadamente a parte do apuramento de campeão da divisão de elite, de manutenção e a competição normal da divisão de honra da Associação do Porto. Já começámos a segunda volta no apuramento de campeão da divisão de elite do Porto, onde estamos quase a 5 jornadas do fim desta divisão, desta fase, onde existem algumas surpresas, algumas pela positiva e outras, infelizmente, pela negativa. Começando pelas negativas, o Gondomar B, que até agora, infelizmente, não conseguiu encontrar o caminho para as vitórias. É um clube que me diz muito e, como é óbvio, fico triste em ver que esse mesmo clube ainda não conseguiu encontrar esse caminho. Clube esse que é o atual detentor do título da divisão de elite do Porto e no início, quando começou o campeonato, era um dos que eu achava que seria sérios candidatos, tanto o Gondomar B como o Maia Lidador e também o Alpendurada. Destas 3 equipas, a única que está a corresponder pelo menos à aposta inicial é o Alpendurada, que atualmente à 9ª jornada encontra-se em primeiro lugar com 20 pontos, com mais 2 que o Rebordosa, que se encontra em segundo lugar com 18, de seguida o Friamundo em terceiro lugar com 14 pontos, o Vilarinho em quarto lugar com 10 pontos, o Foz em quinto com 9,
juntamente com o Padroense e com o Maia Lidador com 9 em quinto, sexto e sétimo, não é? E em último o Gondomar B com 4 pontos, fruto de 4 empates. À parte, o jogo do Gondomar B e com o Foz na jornada 4 foi adiado e como tal ainda não terá que ser feito, ou não sei, que na altura foi por falta de policiamento, salvo erro, a informação que foi passada foi essa. Não sei se vai se jogar ou se será em pontos em secretaria a favor da equipa, neste caso do Gondomar B, porque era a equipa que ia a casa do Foz. Isto atualmente é classificação. Como eu disse, pronto, aqui as surpresas mais negativas, ou as piores, a parte negativa é o Gondomar B e o Maia Lidador, e nesse caso pela positiva é o Alpendurada, que se encontra em primeiro, um clube também que me diz muito, joguei lá nos meus 2 últimos anos de formação, e também é um clube que me diz muito, e fico muito contente que o Alpendurada esteja em primeiro, e que se não for o Gondomar B, não é, que já vai um pouco longe, que seja aqui o Alpendurada o vencedor. De seguida, o Alpendurada não estava em primeiro. Quem estava em primeiro até à jornada anterior era o Rebordosa, mas o Rebordosa com a derrota sobre o Foz, no terreno do Foz, faz com que perca aqui 3 pontos importantes, e o Alpendurada ultrapassa aqui o Rebordosa, fazendo aqui o Alpendurada o primeiro lugar. De seguida, na próxima jornada, teremos também aqui jogos bastante interessantes. Na próxima jornada, então, teremos aqui o Alpendurada Gondomar, aqui o primeiro contra o último. Vai ser um jogo bastante interessante de se ver. O Friamundo contra o Padroense, o Maia contra o Foz e o Rebordosa contra o Vilarinho. Jogo importante para o Alpendurada nas aspirações relativamente a continuar em primeiro lugar, visto que o Rebordosa também vai se encontrar com o Vilarinho, que tem vindo a fazerem bons jogos. Vamos ver como é que vai ficar aqui a Liga, se vai ser até à última jornada. A última jornada aqui a disputa entre o Alpendurada e o Rebordosa pelo título da divisão de elite. Passando para a divisão de elite, mas a fase de manutenção, na Série 1 continua o Pedrouços em primeiro, neste caso isolado, com 4 pontos de diferença para o segundo lugar, o Pedras Rubras, clube que neste caso desceu ano passado do CNS. Em último, na Série 1 também fica o Vilanovense, infelizmente também se encontra em último. Digo infelizmente porque foi um clube onde eu já passei como treinador de formação, e tenho muita pena, e o treinador é meu amigo, e tenho muita pena de ele estar em último. Depois, na série 2, o Rio Tinto encontra-se isolado com 6 pontos de diferença sobre o segundo, que é o Coimbrões. Está bastante isolado, digamos assim, está com alguma diferença pontual para o segundo lugar. E em último também o Pedroso com 7 pontos na tabela classificativa. Na série 3, que a meu ver, e não é preciso só ser a meu ver, é a série mais competitiva, com as equipas quer para o primeiro lugar, quer para a saída dos últimos lugares, estão muito próximas. Para ter aqui uma noção, o Irmezinho está em primeiro com 28 pontos, de seguida o Sobrado com 26 pontos. Ambas estas equipas têm só 8 jogos até à data de hoje. Barrosas em terceiro lugar com 25 pontos, Aliança de Gandra em quarto lugar com 25 pontos, São Pedro da Cova em quinto lugar com 24 pontos, Lixa em sexto, e sexto, sétimo e oitavo já são divisões, lugares de descida, em sexto com 22 pontos, Gens em sétimo com 17 e Alfenense em oitavo com 16 pontos. Tudo isto aqui ainda é possível de se movimentar. Estão aqui algumas equipas muito próximas umas das outras, os primeiros 3 e os últimos 4 têm aqui pouca diferença entre eles. E na série 4 temos o Marco isolado com 32 pontos, e também, infelizmente, também o Felgueiras em último com 2 pontos, ainda não pontuou
nesta fase de manutenção a equipa do Felgueiras. Felgueiras B, a outra equipa do Felgueiras está, salvo erro, não é? na Liga 3. O Felgueiras B é que se encontra aqui em último da Série 4 da divisão de Elite, na fase de manutenção. Passando para a divisão de honra, como eu já falei anteriormente, o São Lourenço do Douro, a equipa que até então estava invicta, pronto, já perdeu o jogo passado. Mesmo assim, acho que o título não foge ao São Lourenço do Douro, sabendo que tem 25 jogos e tem 70 pontos, uma diferença de 16 pontos quase, para o segundo lugar, muitos pontos de diferença. Em último, nesta Série 2 também temos o Lousada B, em último com 8 pontos, certamente já não sairá desta posição, tem 8 pontos, o penúltimo tem 21 e o antepenúltimo tem 28, juntamente com o 13º e o 12º, está ali um pouco competitivo ali aquela fase, os últimos 3 os últimos 4 antes do lugar de descida. Como eu disse, faltam 6 jogos nesta série, nesta divisão, faltam 5 jogos na divisão de manutenção da divisão de Porto, da divisão de Elite e da apuramento de campeão. Tem muito foco ainda para dar, e acredito que não tanto aqui, porque na Série 2 o São Lourenço do Douro está aqui com bastante diferença pontual, mas na Série 1 os Dragões Sandinenses estão em primeiro, com 51 pontos, e a seguir com o Inter Mineirosa em segundo, com 45 pontos. Tem aqui 6 pontos de diferença, que ainda pode ser tudo muito também possível de se conseguir haver aqui alterações. E no fim nos últimos lugares desta divisão, na Série 1, está o Golpilhares em 15º com 12 pontos, e em 16º o Clube Desportivo de Portugal com 9 pontos. E acredito que estes lugares já estão entregues, porque já tem uma diferença pontual, o penúltimo para o 14º, de 13 pontos. Por isso acredito que não consiga já fazer melhor do que esta posição. E assim termina um pouco o meu resumo das divisões superiores da divisão do Porto, só que um à parte que tenho a dizer, não só sobre estas divisões, mas sobre a nossa seleção. Vamos ter jogos já esta semana a contar, a valer, digamos, não é contar, é mesmo a valer, é que se não ganhamos, mas vamos ganhar, e aqui podemos ficar fora do Mundial, da próxima fase do play-off para o Mundial, e temos aqui um jogo bastante importante contra a Turquia, e penso que os selecionados por Fernando Santos, tivemos o Ruben Neves também nos eleitos, mas entretanto teve uma lesão, e o melhor médio do campeonato até então, a meu ver, na minha opinião, Vitinha, a estrear-se nos eleitos da Seleção A para esse jogo, para esse derradeiro jogo. Acredito que não irá jogar, não pela qualidade, mas pela continuidade dos 11 que tem jogado com o Mr. Fernando Santos, mas acredito que é sempre uma mais-valia ter um jogador como a Vitinha nos eleitos para a nossa seleção. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, tivemos novamente a portuguesa a ouvir-se no MotoGP, na Indonésia, salvo erro, se não estou enganado no país, com o Miguel Oliveira a terminar em primeiro lugar, numa corrida à chuva, a terminar o primeiro lugar, e mostrando uma vez mais, porque ele já não tem que mostrar mais nada. Ele é de longe o melhor piloto de MotoGP de todos os tempos português, e acho que, para além de ser um ótimo piloto, é um excelente esportista, e veremos novamente a bandeira portuguesa e o hino nacional nas próximas provas do MotoGP com o nosso Miguel Oliveira. Resta um abraço a todos, um abraço Fernando, um abraço Ana, e continuação de boas semanas, e passa a bola. Voltado a nós aqui no Passa a Bola, e por trazeres também a tua análise aos últimos jogos desta jornada. E agora sim, Fernando, vamos perguntar-te para quem vai o recado desta semana. Ora bem, eu penso que quem nos está a seguir
e quem nos vai ouvir já entendeu perfeitamente para onde é que eu vou dirigir este recado. Não posso dirigir já de alguns hoje, e este é o recado da semana. Vai, nomeadamente para o selecionador nacional, Sr. Fernando Santos, sobre a convocatória dos jogadores. É mais do mesmo, ou seja, não são convocados os que estão em melhor forma, mas sim os que fazem parte da sagrada família do treinador. Relativamente à frase da semana que vamos colocar, também já falei, está de volta ao Ferrari da seleção e o condutor sem unhas para ele. Até porque o condutor é o mesmo, não é, Fernando? A última vez que disseste isso. Continua a ser exatamente é um condutor fraquinho. Mesmo. Pode andar Obrigada nos também Fiat. por este teu recado da semana e agora, como habitualmente, não nos podemos despedir sem fazer as nossas apostas da semana. Sim. Portanto, vamos... esta semana, como não há campeonato, estes jogos são amigáveis, La Liga e o Super 14 amigável também. Vou começar por ti, portanto, Países Baixos, ou seja, a Holanda, não é? Eles dizem aqui Países Baixos, não gosto muito disto. Dinamarca. 1. Finlândia, Islândia. 1. Irlanda, Bélgica. Para ti? 2. Gibraltar, Ilhas Faroé. X. Espanha, Albânia. 1. Este já é mais conhecido. Alemanha, Israel. 1. Qatar, Bulgária. X. Sporting Gijón, Cartagena. 1. Real Oviedo, Fuenlabrada. X. Burgos, Tenerife. 1. Alcorcón, Valladolid. 2. Málaga, Huesca. 1. Almeria, Girona. 2. E o Super 14, que é um jogo amigável, Inglaterra-Suíça. 1. Estão feitas as nossas apostas. Obrigada, Fernando. Obrigada também, Cláudio, por se terem juntado a nós em mais um Passa a Bola. Obrigada a vocês em casa por nos acompanharem em mais um episódio. Já sabem, se ainda não fizeram, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem nas páginas de Instagram e de Facebook em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, nós voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.